A história das equipes de Nossa Senhora começa em 1938, em Paris, quando uma jovem mulher casada procura o pároco de sua igreja para orientação espiritual, porque suspeitava que havia mais a buscar da vivência espiritual dentro do matrimônio. Este padre, de nome Henri Caffarel, estimulado pela questão, responde: vamos buscar juntos. E a esta busca juntam-se, além do esposo, mais 3 casais. E todos eles, os 4 casais, repletos de amor e cristãos convictos, juntamente com o padre Caffarel, passam a reunir-se periodicamente para estudar, refletir e orar. A partir de 25 de fevereiro de 1939, surge o que viria a ser a primeira equipe de Nossa Senhora. Sobrevém a Segunda Guerra. Esse primeiro grupo se dissocia, mas outros grupos se formam. Em meio às dificuldades da guerra, das separações familiares, das privações materiais, das perseguições, mortes, viuvez e isolamento dos esposos, esses cristãos casados descobrem as exigências concretas da caridade de Cristo. Assim, a entreajuda material e espiritual, a vivência comunitária nesses grupos, melhor definidos como comunidade de casais, torna-se uma característica dessas equipes. Terminada a guerra, os grupos de casais de Padre Caffarel, como passam a ser conhecidos, se multiplicam. Por esta ocasião, a estrutura das reuniões toma forma bem definida, mantendo-se sempre a oração como ponto central da reunião, a vida comunitária com suas características e exigências e ainda o auxílio mútuo. Eram um só coração e uma só alma. Estas palavras, conhecidas e preciosas para nós cristãos, retiradas dos Atos dos Apóstolos, dá o tom e o nível do espírito da vida de equipe, exercitada por esses casais. Com a evolução desses grupos, já organizados como um movimento em 1947, foi então redigida e publicada a Carta das Equipes de Nossa Senhora, no Brasil conhecida como Estatutos. Apoiadas na carta, as equipes de Nossa Senhora expandem-se rapidamente na França e são levadas para a Bélgica e Suíça, países de língua francesa. Em 1949, os brasileiros Pedro Moncal Júnior, médico, e sua esposa, Nancy Cajado Moncal, professora, sedentos por encontrarem respostas para viver em profundidade o seu matrimônio cristão, ouvem falar do movimento de casais na França e escrevem a Padre Caffarel. Dessa troca de correspondência nasce a primeira equipe de Nossa Senhora brasileira, com uma reunião em 13 de maio de 1950, dia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de São Paulo. Era a primeira equipe de língua não francesa que se formava dentro do movimento. Nós iniciamos. O meu marido pertencia a um grupo de congregados marianos casados, e esse grupo reunia a família dos congregados. Então nós fazíamos conferências, recebíamos muitos sacerdotes de fora, e um deles nos contou que tinha chegado da França e conhecido lá os grupos de casais do Padre Caffarel. Naquele tempo ainda não se chamava Equipe de Nossa Senhora. E então nós escrevemos, Pedro escreveu para lá
E nós recebemos todo o material e começamos aqui. A experiência em São Paulo prolongou-se por 2 anos antes que se difundisse para o país. Da cidade de São Paulo, o movimento expandiu-se para Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, Jaú, Curitiba e Rio de Janeiro. Pedro Moncal permaneceu no movimento até seu falecimento em 1982. Sua viúva, Dona Nancy, manteve-se ativa, participando das reuniões de sua equipe de base, ministrando cursos e palestras nos vários encontros das equipes por todo o Brasil. Em 2003, montou e lançou a comunidade Nossa Senhora da Esperança para viúvos, viúvas e pessoas sós. Veio a falecer em 15 de agosto de 2006. Padre Cafarel manteve-se como orientador espiritual do movimento das equipes até 1973, quando decidiu retirar-se, por entender que as equipes de Nossa Senhora não precisavam depender de sua presença. Faleceu na França em 18 de setembro de 1996, aos 93 anos de idade. Padre Cafarel realizou 3 visitas ao Brasil, nos anos de 1957, 1962 e 1972. Em sua segunda visita, lançou um desafio profético que, em suas palavras: "Eu vos conclamo a empreender, a levar adiante uma ação sistemática, organizada, fundar uma equipe em todos os pontos principais do Brasil, lançar sobre a vossa pátria uma imensa rede em que as equipes sejam os nós." Esse desafio está quase cumprido. As equipes de Nossa Senhora estão presentes em 25 dos 27 estados do Brasil.